Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 29 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? O ambiente é o tema dessa nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, o quê? Descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fases da vida, local onde se desenvolve e etc. Que fazem parte do quê? Do seu cotidiano e relacioná-las ao quê? Ao ambiente em que eles vivem. E para a sua atividade, o que você irá precisar então? No seu caderno, você vai precisar do seu caderno ou uma folha de sulfite, lembrando que sempre que usar a folha, anexar ela depois ao seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. E também, se você tiver em casa uma lupa, tá? Que você já vai ver na nossa aula, e o celular, com a supervisão de um adulto para o quê? Tirar fotos, tá? Para fotografar. O ambiente. Então, veja só, o que vocês conseguem observar nessa nossa imagem aqui? Ó, aqui é uma praia fluvial de Alter do Chão, no rio Tapajós, que só aparece nos períodos da seca, no município de Santarém, no Pará. E essa foto foi tirada, então, em 2014. O que vocês conseguem observar aqui neste ambiente? Então, reparem nessa imagem, o que nós temos aqui nela? Pessoas? Bem, aqui, um barco, guarda-sol, que mais? Areia, água, montanha, que mais? Árvores, aqui, mesa, cadeira, umas construções feitas do quê? De palha e... Então, observe, vê se vocês encontram algo que eu não falei aqui. Observaram? Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma análise dessa imagem que nós vimos ali. Quais elementos naturais não vivos podemos encontrar? Olha só, o que vocês acham que são elementos naturais não vivos? Então, elementos naturais não vivos são o quê? São elementos que tem na natureza, mas que não é igual a um ser vivo, como nós, como os animais e como as plantas. Por quê? Nós, os animais e as plantas, nós precisamos do quê? De vários fatores, Nós precisamos do quê? Do sol, precisamos de água, precisamos de alimento, Mesma coisa as plantas, elas não crescem e só vivem ali, elas precisam do quê? Precisam da luz do sol, elas precisam também de água para sobreviver. Então, aqui, quais os elementos naturais não vivos nós podemos observar? Vamos ver? Isso mesmo. Então, por exemplo, temos aqui o quê? A areia é um elemento natural, Porque é da natureza, não é algo, construído, como esta canetinha, por exemplo, pelo ser humano. E tá ali. Então, ela não precisa de outra coisa para o quê? Para se desenvolver. E outro exemplo, então, a água. A água do rio. 2. Quais elementos construídos pelos seres humanos existem, então, nessa imagem? Aqui.
Quais será? Ah, muito bem. Então, nós temos o quê? O barco, o guarda-sol, que mais? Aqui, né? As construções ali, que a prof tinha comentado com vocês, né? Com o telhado de palha. Vamos ver? Né? Embarcação, guarda-sol e a construção, então, com o telhado de palha. E 3. Você já foi a um ambiente como os representados na imagem? Se sim, quais? Então, você vai pensar aí e vai responder, tá bom? Então, a praia, né, da imagem ali que nós vimos, que a prof até leu para vocês o quê? A legenda daquela, né, da imagem dessa praia, ela é o quê? Uma praia fluvial, ou seja, uma praia de rio, banhada pelos rios Tapajós. Então, se ela é uma praia de rio, ela é uma praia de água doce. E como diz aqui na imagem, ó, que só aparece então essa praia aqui para eles quando? Nos períodos de seca, porque daí o rio abaixa, né? E fica essa parte, essa área de areia. Então, por isso as construções têm que ser o quê? Elas são feitas quando o rio abaixa, né? Vão lá, ergue, né? Com as madeiras ali, né? Os palanques, colocam o telhadinho e tá feito. Então, essas praias acontecem quando o rio abaixa, né? E são praias de água doce. Já quando a gente vai para uma praia normal, né? De água salgada, o mar tá sempre lá, né? O ano todo. E agora vamos conversar então. Se você precisasse descrever essa imagem para alguém que não pode enxergar. Então, imagina. Feche os olhos, né? Então, você já viu a imagem. Feche os olhos aí na sua casa. Então, você já viu a imagem. Então, com os olhos fechados, você vai ter o quê? A noção de uma pessoa que não consegue enxergar, certo? Porém, como você já viu a imagem, você lembra de como ela é. Mas imagine que essa pessoa, ela não viu a imagem e ela não sabe como ela é. Como que você iria descrever para essa pessoa esse lugar? E vocês sabem quais elementos da foto, então, têm vida? Ah, legal, nós já conversamos, né? Sobre os elementos, então, que têm vida e que não têm vida. Mas, então, continue com os seus olhos fechados e vai imaginando o que você falaria para essa pessoa. Né? O que você estava vendo naquela imagem, então? Uma praia, o que mais? Que tinha pessoas, tinha árvore. Fecha os olhos e imagina, tinha as montanhas. E que era uma praia o quê? Fluvial, então ela era de água doce, que só acontece quando? Na seca. Isso mesmo. Então, né, na nossa observação, nós conseguimos o quê? Observar e descrever o quê? Cada elemento que tinha ali, não é mesmo? E nesses elementos tinha o quê? Seres vivos e seres não vivos. E na fotografia é possível observar também o quê? Diversas pessoas e plantas, né? Então, as pessoas e as plantas, que nem a prof tinha falado, são o quê? Seres vivos, né? Já a areia e a água são elementos naturais, mas não são seres vivos, né? São elementos naturais que tem no ambiente. E os seres, né, não vivos, então, como a prof acabou de falar, a areia e a água. Tinha também o que mais? As construções, o guarda-sol, o barco, né? Agora, o que você irá
fazer? Vamos investigar o assunto. Então, você vai fazer o quê? Uma observação em campo. Você já observou de forma atenta o que existe, então, ao seu redor? Já parou para analisar? Já parou para pensar? Então, o que você vai fazer? Com a supervisão de um adulto, você vai visitar uma área externa, né? Como o jardim da sua casa ou uma praça próxima e observar o que existe nesse local, combinado? E os materiais necessários, então, são o quê? Seu caderno, o lápis, né, que nós já vimos lá no início da nossa aula, o lápis preto e de cores variadas, luvas de borracha para mexer no solo, uma lupa, né, é um objeto opcional, e a câmera fotográfica ou celular também, tá? É opcional. E o que você vai fazer? O adulto vai o quê? Indicar uma área a ser pesquisada. Pode ser o jardim ou um local perto do muro, né? Ou até mesmo do quê? De uma árvore, combinado? Então você vai lá, né? O adulto vai falar, ó, você olha ali, olha atentamente, observe. 2. Então, observe com calma, tá? Com muita calma. As plantas, os animais e o solo. Repare, então, minuciosamente no quê? Nas cores que elas têm, no formato e também o quê? Nos tamanhos. Porque vocês vão conseguir observar o quê? Que mesmo plantas, né? Elas não são todas de um mesmo tamanho. Existe o quê? Umas maiores, outras menores, às vezes até mesmo na mesma planta. Tem umas que têm folhinhas menores, outras já têm algumas maiores. Vai ter o quê? Uma diferença. Então, não só no tamanho, também no formato e muitas vezes na cor, né? E isso tudo pode se dar também ao tempo de vida daquela planta, por exemplo, né? Então, quando a folha, alguns casos, né? A folha tá bem verdinha, clara, assim, quer dizer que o quê? Que essa folha é bem novinha. Mas depois, se ela já fica mais escura, já quer dizer que ela já tem uma certa idade, né? E se encontrar folha marrom no chão, secou e caiu. E se quiser observar algo com mais detalhes, use o quê? A lupa. E se for mexer no solo, então use luvas, tá? E uma coisa muito importante, então, não encoste nos animais durante a observação, para quê? Para evitar de machucá-los ou de se machucar também. Então, cuidado também com as plantas. Por quê? As plantas também são seres vivos. Elas só não falam, ai, ui, não me mexe, não me toca, mas elas também sentem. E 3, se possível, então, fotografe os elementos que vocês acharem o quê? Interessante. 4, faça um desenho desse local. Tente desenhar os detalhes que você observou. Combinado? Então, pequenos cientistas, mãos à obra! Deixa eu só contar uma coisinha para vocês. Com relação às plantinhas, né? Que a prof falou que não pode tocar e não pode arrancar as folhas, não pode machucar. Quando a prof era criança, tinha a idade de vocês, um pouquinho menos. Eu lembro que uma vez na escola eu ganhei um pezinho de árvore e daí, como eu ficava na minha avó naquela época, a gente plantou ela lá na casa da minha avó. E ela foi crescendo, crescendo. E quando eu tinha a idade de vocês, daí ela já estava grandinha. E sabe o que eu fazia? Todo dia eu ia lá fora, eu ia brincar, eu conversava com ela e eu cantava para ela.
e dava o quê? Muita atenção. E ela era a árvore mais bonita e a maior que tinha lá no jardim, né? Mas eu conversava e brincava com todas as plantinhas, porque sabia? Elas nos ouvem. Elas sabem de quem gosta e de quem não gosta. Até mesmo já foi feito estudos e experiências com duas plantas. Uma planta, a pessoa todo dia falava coisas boas, coisas bonitas, coisas alegres, e na outra só falava coisa ruim. E a plantinha, tadinha, que recebia só a coisa ruim, ela foi ficando triste, triste e acabou morrendo. E a outra que recebia elogios, coisas alegres, ela ficou o quê? Cada vez mais bonita. Então, assim como nós, as plantas também têm vida e têm o quê? Tem, né, o seu sentimento. Então, nessa aula de hoje, o que nós vimos? Que os seres vivos podem o quê? Estar por toda parte, até mesmo em coisas que nem imaginávamos, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje e qualquer dúvida, então volta ao vídeo, assista novamente e até a próxima aula.